Não, não é o fim dos fundos imobiliários, mas é um período de grande turbulência onde exige muita cautela no investimento. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Fundos imobiliários têm amargado grande queda, uma variação absurda para baixo. Muita gente está perdendo dinheiro, mas a gente precisa entender o racional do que são os fundos imobiliários e para que ele funciona na sua carteira. E é isso que eu vou falar para vocês. Uma forma de vocês entenderem qual que é o seu momento, se é de compra, se é de venda. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele caiu 2,58% em setembro, uma queda absurda. Ele nunca teve uma queda tão grande desde setembro de 22. Quer dizer que a gente está num mercado de baixa. O que aconteceu foi que houve uma inversão da tendência de taxa de juros. A gente tinha uma perspectiva da taxa de juros no começo do ano que ela caísse até 9,75 e agora a gente tem uma nova perspectiva, que ela vai aumentar. O Boletim Focus, ele indica que provavelmente essa taxa de juros pode chegar até 11,75 no final de 2024. Isso seria gravíssimo para os títulos de fundos imobiliários. Por quê? Em média, um bom fundo imobiliário, ele paga 0,85% ao mês de dividendo, sendo que se você tiver uma taxa de 11,50 ao ano, você recebe 0,95. E aí, o que as pessoas fazem? Em vez de elas investirem o dinheiro delas na renda variável, porque os fundos imobiliários, apesar de apresentarem uma grande estabilidade, eles ainda são renda variável. Por que a pessoa ela vai investir em uma renda variável para ganhar 0,85 ao mês, sendo que ela pode ganhar 0,95 em títulos públicos com toda a garantia do mundo? Esse é o racional que a maioria das pessoas fazem. Elas migram dos fundos imobiliários para a renda fixa. Eu tenho duas observações a falar sobre isso. No primeiro caso, se você investir no Tesouro Selic, você vai ter 11,5% ao ano, mas existe incidência de várias tarifas, entre elas o imposto de renda, apesar de você ter grande segurança nesse tipo de investimento. Porém, outro detalhe é que alguns fundos imobiliários, principalmente os fundos de tijolos, eles têm a tendência de atualizar o valor dos imóveis do qual eles são proprietários. A gente já disse em vídeos anteriores, normalmente essa variação supera o IPCA, em pouco, mas supera. Então, além do aumento da cota, você ainda tem rendimento bem próximo da renda fixa. Mas mesmo assim, a gente ainda tem muita gente migrando dos fundos imobiliários para a renda fixa. Eu vou apresentar para vocês dois momentos, duas possibilidades de investidor. O primeiro, já tem fundos imobiliários. Se conseguir seu emocional, ele precisa fazer a manutenção desses fundos, porque provavelmente essas taxas vão voltar. Esses fundos vão voltar, vão retornar aos valores antigos. Ele precisa ter sangue frio para conseguir manter esses títulos na carteira. Se você está com o emocional muito abalado, infelizmente a opção seria a venda do ativo, mas o coerente, o racional seria manter os seus títulos. Agora, a segunda opção é você não tem fundos imobiliários. Agora você vai ter ótimas oportunidades. Tem vários fundos imobiliários que estão chegando a valores abaixo do seu valor patrimonial. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem um prédio, ele vale mais do que o preço das cotas do fundo. Você está comprando um prédio de 100 milhões de reais por 90 milhões de reais. Quer dizer, uma barganha. Se você não tem nenhum dinheiro em mercado imobiliário, talvez seja a hora de você pensar nos seus investimentos. Eu não posso indicar. Então, eu apresentei duas possibilidades. Uma, você já tem os fundos, eu não acredito que seja uma boa hora de vender. E a outra, que você não tem o título. Talvez seja uma boa hora de comprar. Então, isso não é indicação de compra ou de venda, mas é só uma orientação educacional. E quais são as perspectivas futuras? As perspectivas não são boas para o mercado de fundos imobiliários. A inflação no Brasil, ela não está sob controle. O que acontece é que os gastos exagerados do governo têm aumentado muito o índice de inflação. E automaticamente, se aumenta o índice de inflação, a tendência é que a Selic também aumente para segurar essa inflação. A gente tem uma tendência do próprio Boletim Focus falando que a Selic vai se manter alta nos anos de 2025 e 2026, o que seria negativo para os fundos imobiliários. Tem outros detalhes internacionais. A gente tem muitos conflitos acontecendo no Oriente Médio. A gente ainda tem um conflito acontecendo na Rússia. Ambos fazem com que a manutenção do preço do petróleo seja muito alta. E se o petróleo estiver em alta, a gente vai ter
inflação no planeta inteiro, porque a principal fonte de energia do planeta ainda continua sendo o petróleo. Para o futuro, a gente tem inflação alta, taxa Selic alta. Nesse momento, os fundos imobiliários tendem a cair bastante, mas a gente sabe que existem ciclos. Então, provavelmente, do mesmo jeito que eles estão caindo agora, eles vão dar a oportunidade de você comprar para você ter grandes rendimentos no futuro. É isso, pessoal. Um grande abraço. Curtam e compartilhem com o maior número possível de pessoas. Coloquem aí o que vocês acham nos comentários. Um grande abraço e até mais.